Boa noite. Vocês não estão acostumados aqui, né? Que eu fique aqui nesse púlpito e, na verdade, eu gosto mais é da tarefa aqui de baixo. Mas nós sentimos-nos na obrigação de apresentar um trabalho que foi apresentado lá na Jornada Médico Espírita, justamente por estarmos na Semana da Criança, por estarmos na necessidade de refletir sobre a criança e principalmente com a responsabilidade que todos temos de olhar essas criaturas que estão ao nosso redor, sejam como filhos, sobrinhos, netos, amigos, alunos, clientes, e de alguma sorte todos nós temos experiências com essas crianças. A mensagem já nos abriu para essa necessidade de termos outro olhar. E trazendo esse tema, apresentando o sofrimento na pequena infância e a prevenção precoce, nós vamos fazer um link justamente entre a ciência e a espiritualidade, entre o que a ciência diz e o que o Espiritismo diz sobre esse período da vida, quando a gente encontra situações de grande risco. Então, com esse título, Sofrimento na Pequena Infância e a Intervenção Precoce, nós começamos a perguntar: quando é que uma criança sofre? Um bebê sofre? Isso é possível? Porque nós estamos acostumados a sempre olhar para um bebê e admirá-lo, ou entender que o sofrimento é apenas quando ele apresenta sinais físicos. A pergunta que a gente estava fazendo era justamente de saber, de olhar se existe realmente sofrimento para um bebê, não é? Se ele realmente apresenta algum sinal ou alguma situação, quando a gente admira tanto, quando eles estão no berço, né, naquela candura, naquele toque, naquela suavidade que enternece a todos nós. E aí, justamente essa indagação, eles estão indefesos, estão desamparados e apresentam sinais de sofrimento? Sim, porque nós vamos fazer aqui uma reflexão mais em cima dos sofrimentos psíquicos do bebê do que do sofrimento físico. Porque para ver sofrimento físico, basta a gente ir nos hospitais infantis, né? Que a gente vai ver um horror de criança lá no hall, esperando ser atendido, principalmente hoje, que não tem pediatra mais para atender. E que isso é fácil de ver, a febre, a diarreia, a pneumonia, tudo isso é fácil da gente encontrar. Mas o sofrimento psíquico, esse é mais difícil da gente identificar e até saber que ele existe. A psicanálise, ela diz que a existência do psiquismo é marcada pelos circuitos de dor e satisfação. Então, a gente tem já essas duas marcas, porque existir e se constituir provoca sofrimento. Então, já podemos ver daí que existir já é um sofrimento. E a gente vai encontrar essas explicações na doutrina espírita quando o espírito sofre para fazer a sua redução perispiritual e reencarnar, e entrar no seu processo de turbação para que ele possa encontrar um novo corpo que lhe envolva. Então, se essa criança sofre, como será então que merece atenção e que tratamento especializado poderemos dar para essa criança? Que tipo de sofrimento, então, merece a atenção de profissionais que possa atuar nessa idade, nessa espécie de ser que está apresentando isso? E quando é que a gente precisa intervir? Intervir para evitar, para amenizar e até para prevenir realmente situações mais graves. Então, um grande psicanalista americano, ele tem uma clínica em Nova York, e ele escreveu na entrada: um bebê não existe sozinho. E isso é uma grande verdade. Toda criatura tem sempre alguém que está ao seu lado. E esse é o atual olhar sobre toda criança pequena.
Mas antes de adiantar, a gente queria definir que o bebê que a gente está falando aqui não é aquele bebê de braço, não é aquele bebê que mama ainda, que está somente fazendo manha em casa, mas é o bebê até os 2 anos de idade, que pode ser chamado também de lactente. Algumas escolas estudam essa idade até os 3 anos, mas a gente vai limitar aqui a pequena infância, o bebê, até os 2 anos de idade. E essa escritora, essa pesquisadora, ela escreve num dos seus artigos que em 2 séculos o Estatuto do Bebê evoluiu muito no Ocidente. Por quê? Porque por muito tempo essa etapa da vida não tinha nome. Ela era chamada a falta de autonomia, ela não tinha característica própria e era associada à fragilidade e à precariedade. E por isso os bebês morriam com muita facilidade, porque não tinham cuidados e não eram considerados pessoas, gente, né? Eles não davam muita importância às crianças. E devido às más condições sanitárias, que não tinha nenhuma nesse século XVII, até o século XVII, a mortalidade era muito alta, né? Então as crianças eram vistas como um ser que não precisava nem se apegar, porque sabia que ia morrer, deixasse lá, porque a qualquer momento ele iria deixar de existir. E elas ficavam envolvidas como se fossem múmias. Então, eram situações realmente de pessoas que não tinham nenhum valor. E no século XVII foi adotada a questão de prática de bebês com babás. A partir daí começou, né? As pessoas, as mães, a entregar a terceiros os cuidados de bebês. Em 1780 tem um estudo que mostra que apenas 20 mil bebês eram criados por suas mães. Isso até os 2 a 3 anos. Então, as crianças não tinham afeto materno, não tinham carinho, porque elas eram entregues a babás. E até não era chique cuidar do bebê, precisava ter amas, né? Aquelas que cuidavam do seu leite. E criou-se até uma cultura que o esperma estragava o leite materno. Então, o desmame e a entrega de bebês a babás ficou realmente como prática da sociedade. Até que a criança foi sendo observada como um ser mais diferenciado, respeitado, e transformou-se realmente no século XIX como o centro da célula familiar. Foi chamado então de bebê majestade, e aí ele começou a ter valor, né? E a morte desse bebê, que antes não era valorizada, hoje, a partir desse século, começou a ser ressentida como uma perda irreparável. Então, os primeiros estudos vieram para essa idade, para esse tempo de vida. E foram justamente em cima das primeiras relações do bebê com os pais e com os outros cuidadores que esses estudos foram desenvolvidos. Porque essa relação começou a ser importante e hoje, atualmente, essa relação bebê, pais e cuidadores não podem ser ignoradas. Em toda relação, em todo estudo, se tem que valorizar e pesquisar como esta criança vive, com quem vive, como vive, o que é que está acontecendo no seu seio familiar ou de cuidadores, para que se possa realmente entender os problemas que ela pode aparecer. Esse autor revelou em 1919 uma série de fatores que interferiram no desenvolvimento do primeiro ano de vida. E ele chegou a chamar de bebê nervoso por hereditariedade, justamente naqueles que as mães se afastavam, que não cuidavam deles. E trouxe muitas sugestões. Então se viu que a separação da criança dos seus cuidadores primários é alvo de estudo há bastante tempo. As crianças institucionalizadas também foram alvo de pesquisas e se viram realmente que tem resultados desastrosos nos órfãos, principalmente esse estudo foi feito na guerra, nas crianças que perderam seus pais e que ficaram em hospitais por longos tempos. Daí desenvolveu-se o termo hospitalismo, e que viram que essas crianças, quando ficavam longe de seus pais, mesmo com todas as condições médicas, se eles não tivessem a presença daqueles que cuidavam deles, eles morriam mais facilmente, eles não se recuperavam com facilidade. Então, os pais são muito importantes, mas os pais também sofrem com as dificuldades dos seus filhos. É tanto que a Organização Mundial de Saúde desenvolveu um estudo justamente sobre a privação da mãe
para um bebê, e esse autor, o J. Bowlby, ele estudou as consequências disso, né? E viram que foram caracterizadas diversos tipos de carências precoces, e isso teve muita influência no desenvolvimento da criança. Então, as contribuições dos psicanalistas são muito importantes para a gente entender essa fase da vida. E o primeiro realmente foi Freud, que começou a fazer esse estudo, apresentando o aparelho psíquico, justamente com aquelas duas definições, os dois circuitos, estudando a dor e a satisfação nas pessoas. E foram também com eles descritas as zonas erógenas, narcisismo, pulsão, que é uma linguagem mais psíquica, mas que abre as portas para o entendimento como ocorre a satisfação das necessidades básicas do corpo e o que acontece quando essas satisfações não são atendidas, quais as repercussões no aparelho psíquico das crianças. Outro estudo e outra atenção foi dada ao grito do bebê. Não é aquele grito que a gente está acostumada de menino malcriado, não. O grito do bebê foi entendido aqui como uma função secundária, um sinal importante, porque o bebê grita de muitas formas. Ele grita quando ele dorme muito, ele grita quando ele chora, ele grita quando ele não come, ele grita quando ele reage. Então, o grito do bebê, ele tem que ser entendido como uma forma de sofrimento que ele está apresentando e que, por isso, ele precisa ser observado. Também foi escrito o papel-chave da mãe. E o papel do pai? Esse papel foi mais recentemente estudado e se viu que o pai pode ajudar muito em todas essas situações quando se relacionar com o bebê, porque existe a figura do pai e a função paterna que são realmente necessárias para o bom desenvolvimento da criança. Porque ser pai não é só gerar. A presença do pai, o papel do pai, que pode até ser desenvolvido por outra pessoa, ele dá uma sustentação ao psiquismo da criança. E esse pai ou essa pessoa que vai ocupar esse papel é um agente importante. E o pai biológico, ele tem que ser presente desde a gestação. Ele é fundamental nas estratégias inconscientes que a mãe tem, porque ele é o limite. Ele vem dar o corte na relação de apego e de afinidade que se cria entre a mãe e o filho. E o pai é a terceira pessoa que faz esse corte para que a criança comece a sentir os limites da sua existência. Então, o papel do pai é muito importante e a mãe, para ser mãe, precisa também de ter realmente um preparo, né? A mãe, ela se desnaturaliza de todas as suas aptidões, dos seus desejos. Eu não sei se isso está muito comum na sociedade moderna, mas a gente sabe que para ser mãe precisa também de que a mulher se prepare para ocupar esse lugar. Ela se prepare e faça um esforço, né, para ter esse lugar primordial. Então, gente, meu computador está falha, hein? É bom que vocês vão dando pausa. Então, para a mulher é uma arrumação psíquica muito importante. Ser mãe não é só gerar, né? Porque envolve o psiquismo da mulher. E também o lugar materno pode ser ocupado por outras pessoas, né? Porque essa pessoa começa a ter o olhar para a criança e entender, antecipar o que aquela criança quer. Quem já cuidou de bebê sabe, né, que quando o bebê começa a fazer alguns sinais, ele já está com fome. Quando ele começa a se inquietar, já está com vontade de tomar banho. Então, são antecipações que a criança apresenta e que aquele que cuida com observação, ele vai saber identificar assim. Mas vamos ver então como é que uma criança está bem. Uma criança está bem, aí todo mundo vai dizer, isso aqui é aula de quê? De pediatria, de puericultura? Não, mas vocês sabem, todo mundo tem um olhar crítico, todo mundo que observa sabe avaliar quando uma criança está bem, quando uma criança não está bem. Às vezes até as pessoas de casa não aceitam,
até reagem, né? Até brigam, mas quem vem de fora, às vezes, quando bate o olhar, uma criança que nota que alguma coisa não está muito ajustada e quer falar, às vezes pode até ser mal compreendida, mas pode dar a essa situação uma condução e uma resolução de alguns sofrimentos que possam ser resolvidos. Então, um bebê está bem quando ele nos pede ou nos mostra o que ele quer, quando suas funções das necessidades se mostram cumpridoras. Por exemplo, criança, todo mundo sabe, né, que bebê come e dorme, né? Mas às vezes nem sempre isso acontece, né, mãe? Quando se interessa pelas coisas que o cercam, quando o seu choro serve para indicar a mãe ou o cuidador, e ele, de repente, quando a mãe dá atenção, ele se acalma, ou a criança até se acalma sozinho, isso pode acontecer. Quando ele tem a capacidade de se desligar dos estímulos externos e acomoda-se sozinho. Gente, quantas vezes a gente vê um bebê num carrinho, dentro do shopping, com aquela zoada todinha e o bebê dormindo, né? Que dá vontade da gente dar um croque nos pais. Como é que leva uma criança para uma poluição daquela, poluição visual, poluição sonora, poluição realmente ambiental, e a criança está lá dormindo. Então ele se habitua ao seu estado interior e dorme. Então essa criança está bem. Ou então quando ele antecipa o que ele quer, demonstrando o que ele está desejando. Ele também está bem quando interage e provoca a atenção do outro. Quem não sabe que uma criança gosta de se mostrar, né? Quando vê gente, ela gosta, adora aparecer, cria elementos novos, é fácil de se fazer entender, acompanha com o olhar interessado as pessoas, pode se autoacalmar, sustenta por certo tempo a capacidade de estar só, tem prazer com o próprio corpo, e ele coordena esquemas, olhar em mão, escuta, olha, você chama, ele atende, né? Você faz uma brincadeira, ele reage, você brinca com ele, conversa, ele ri. Então isso tudo são sinais que a criança está bem. Ele porta suas funções básicas com regularidade. Então todo bebê que está bem, todo mundo nota que ele está bem. Mas quando é que ele está sofrendo? O sofrimento do bebê é uma perturbação do laço entre o bebê e o seu cuidador. Então, é justamente nessa relação entre ele e aqueles que cuidam dele, essa desarmonia nessa relação é que faz com que ele comece a apresentar sofrimento. E isso é difícil, né? Tem muitas sustentações teóricas, tem muitos estudos tentando mostrar sinais para dar diagnóstico e marcadores disso aí, mas isso não é muito fácil, porque precisa de uma investigação e de um aprofundamento em cada caso, em cada situação. Então, a caracterização desses sinais, muitas vezes você pode encontrar o sinal em um bebê por um sofrimento e o mesmo sinal em outro bebê e não necessariamente ser o mesmo diagnóstico, porque cada um vai conseguir ter as suas reações próprias e as suas definições da sua própria vida interior. Então, os cuidados para diagnóstico têm que ser muito investigados, redobrados, e por isso que são necessários muitos profissionais nessa hora. Então, a gente tem umas relações de uma pesquisa feita em Paris com 919 crianças, de uma autora psicanalista aqui de Pernambuco, Cláudia Mascarenhas, que fez um trabalho lá e publicou, e ela mostra alguns sinais que são curiosos, para que a gente, é claro que vocês não vão virar psicanalistas, mas são sinais que a gente precisa ter atenção, né? Porque quando a gente está no consultório, que entra uma família, e quando uma criança vem apresentando alguma dessas coisas, a gente bate o olho e já nota que não tem alguma coisa bem ali. Mas a família muitas vezes está passando em branco com a situação e não nota que a criança está precisando, está gritando, pedindo ajuda, né? Então, isso é bom a gente saber, porque esses sinais são vários tipos, de várias manifestações, né? Somente quem está com muita observação crítica é que pode ir observando. Mas saibam que existe, que uma criança apresenta sinais desde alterações do sono, criança que não dorme bem, criança que acorda gritando no meio da noite, criança que tem dificuldade de dormir, ou então que dorme muito, que tem sono agitado, isso pode ser sinais. Dificuldade de se alimentar, vômitos,
regurgitações, que muita gente hoje está tratando como refluxo, muitas vezes está na origem alguma coisa do seu psiquismo. Anorexia, bulimia, ausência da fala, criança que tem dificuldade na fala, choro fraco ou que chora muito, né? Parada do crescimento, não ganha peso. Tudo isso pode fazer com que a gente observe mais e vá investigar o que é que está acontecendo naquela família com aqueles cuidadores, né? Inibição, expressão de ansiedade, roer unhas, comportamento apegado, dificuldade de separação, indiferença da criança, dificuldade de contato, agressividade, apatia. Todos esses sinais aí, cólera, humor lábil, não suporta perder, criança que não sabe perder num joguinho com os amigos, evitamento de olhar, defesas e fobias, e sinais no corpo também, crises de asma, eczema, problema respiratório, estrabismo, cólicas. Hoje existem psicanalistas de bebês mais novinhos que estudam esses sinais desde a gravidez, desde os primeiros dias, que desenvolvem estudos quanto à comunicação com a mãe e o filho. Aquela história do mamanhês, todo mundo que vê uma criança fala essa língua. Você sabe qual é? Mas tá tão bonitinho. Ai, que coisinha mais fofa. Por quê? Vem cá, dudu, kkk. E fica, né? Isso é o mamanhês. Todo mundo fala essa língua com as crianças, né? Então, às vezes a criança não atende a essa linguagem. Ela não percebe isso e reage até dormindo, ou fecha os olhos, vira a cabeça. Então, tudo isso são situações que levam a quem está investigando a descobrir sinais que podem prevenir para que não aconteça coisa pior. Então, o bebê é sempre um objeto de pesquisa para o observador. E todos os que trabalham nessa área têm se dado assim conta de que é difícil, né? E vão em cima de muitos sinais, de muita investigação, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua relação. Então, para a gente definir que realmente há uma psicopatologia nos bebês, a gente tem que entender que antes isso não era investigado, né? Antes o bebê só era visto naqueles que tinham alguma alteração física, aquelas crianças que nasciam com deficiência, com paralisia cerebral, ou que tinham tido um trauma de parto. Então, esses eram muitas vezes olhados, mas os que nascem normal, que está tudo bem, ninguém se preocupava, né? E ainda não se preocupa. E é por isso que a gente está falando disso hoje aqui, né? Então, essa psicopatologia, doença do psiquismo do bebê, ela é uma perturbação justamente desse laço. Então, gente, está sempre dentro das pessoas que cuidam da relação entre esse bebê e os seus cuidadores. Então, Freud já estudou disso, falando sobre a total dependência do bebê aos cuidados maternos. E a gente considerar uma psicopatologia do bebê, a gente está sempre aceitando que está havendo um sofrimento. Quando a gente observa que vê que está acontecendo alguma coisa, esse bebê está sofrendo. Mas esse sofrimento, como é que a gente vai entender? É um sofrimento precoce? Por que a gente chama de precoce? Porque não era para essa criança estar sofrendo nessa idade, não é? Quem é que aceita isso? Uma idade tão bonita, de tanta graça, de tanta ternura, não era para essa criança estar apresentando sofrimento. Mas é precoce justamente por isso, porque desde cedo está havendo alguma alteração e que tem que se admitir que há um sofrimento ali e é um sofrimento muito cedo para uma vida tão cedo. Então qual é o sofrimento que significa um risco para o bebê e sua existência? Por que eu estou falando disso? Porque quando existe sofrimento desde cedo, a gente está falando do sofrimento, da relação entre o bebê e seus cuidadores, e que isso afeta esse bebê a se constituir
a se relacionar no futuro com outras pessoas. Porque nas suas primeiras relações ele está sendo traumatizado, ele está sendo mal conduzido. Então ele dali, ele já vai, vocês vão ver mais na frente, que ele vai criar uma situação de relação também com outras pessoas. Então isso é preocupante, não é? Mas a gente quer dizer também que nem todo sofrimento é doença, nem todo sofrimento é patológico. O sofrimento é um estado que está acontecendo, é uma situação de vivência conflitante ou mal conduzida, mas que por isso que a gente fala, depois da intervenção, que pode ser resolvida. Então, o bebê sempre nasce numa cultura, né? Ele está sempre envolvido com circunstâncias, com acontecimentos, e todo bebê já traz a sua história, não é? Elas têm a sua história familiar, tem a história das falas sobre ele, da expectativa, e a gente pergunta muito às mães, essa gravidez foi planejada? Essa gravidez foi desejada? Porque isso começa desde a necessidade que a mulher tinha de engravidar, a ansiedade dela de ter um filho, a preparação dela para isso. Então isso tudo já começa a dar sinais de interferência. Então, vendo essa situação, a gente sabe que aquilo está tudo se impregnando naquele psiquismo da criança durante a gravidez. Então, ele já traz a sua história, não é? E, nos primeiros tempos, ele está totalmente aberto a tudo. Ele não tem defesas, o mundo entra direto nele. E, aos poucos, é que ele vai formando as suas operações, os seus mecanismos de defesa, o seu psiquismo vai se amadurecendo. E aí é quando ele vai se tornar uma pessoa única, baseada nas experiências que ele está tendo. Por quê? Porque os espíritos, os bebês são espíritos. Então, foi lida aqui na mensagem inicial, né, que todas as criaturas que reencarnam, e os bebês, quando vêm, que reencarnam, são espíritos que trazem as suas características de outras vidas. Eles trazem impressos no seu psiquismo os seus sinais, aquilo que os tipifica, aquilo que dá para ele as suas características. Embora que estejam um pouco perturbadas nesse primeiro tempo, né? Mas a partir daí, essas ideias que ele trazia, as suas formações anteriores vão impulsionando os órgãos e vão desenvolvendo as suas aptidões e conduzindo a sua vida para aquilo que ele realmente traz de característica. Então, Joana de Ângelis, no seu livro O Ser Consciente, aqui eu já estou saindo da ciência e agora entrando no espiritismo, fazendo justamente esse link entre saúde e espiritualidade, entre medicina e espiritismo, ela diz que o ser humano é constituído de elementos complexos, que escapam a uma observação superficial. Então, de qualquer forma, a gente sabe que nenhuma pessoa é tão simples de ser olhada assim, identificada, não é? Mas quando se estuda essa pessoa na sua plenitude, espírito, perispírito, matéria, aí sim a gente pode entender os questionamentos, as diferenças, o seu desenvolvimento, por que é que ele está apresentando sinais. Se numa mesma casa você tem 3 filhos e cada um tem as suas características diferentes, dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma história familiar, dentro de uma mesma expectativa, mas cada um apresenta sua história e seu caminho à parte de cada um. Então, esse autor, que é um psicólogo espírita, escreveu nesse livro, Processo Educativo, que a reencarnação pode contribuir para a psicologia infantil, levando à compreensão de certos aspectos do desenvolvimento da criança. Então, a gente vai entender por quê, porque na tese da reencarnação, ela não dispensa os conhecimentos científicos. E na reencarnação também são estudados, são aceitos a hereditariedade, a influência do meio, mas a reencarnação pode suplantar tudo isso, porque ela explica a história anterior desse espírito. Por que é que ele veio à Terra? E por que que a gente tem que reencarnar? E no Livro dos Espíritos responde a pergunta 167, qual é o fim objetivado com a reencarnação? E é justamente expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E os Espíritos ainda perguntam, por quê? Sem isto, como entender justiça de Deus? Como entender que cada um tem as suas aptidões, as suas necessidades e os seus sofrimentos também?
Então, se existe essa reencarnação, tem uma razão de ser, não é? E se fundamenta o dogma, continua o Livro dos Espíritos na questão 171, dizendo que na justiça de Deus é que está baseada a reencarnação e na revelação. E todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, a reencarnação é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, a gente vai entender que quando o espírito tem que voltar, quando ele está arrumando a sua reencarnação, ele tem que aceitar isso como uma necessidade, não é? E dá para ele entender que ele vai nascer para viver. Mas ele é uma alma que foi predestinada, não foi criada sem um desígnio. Então a gente vai entender, mas é brincadeira isso, né? Você está olhando para um bebê, vendo ele sofrer e você achar que aquilo foi uma predestinação. Nós vamos entendendo isso mais na frente com as explicações que os Espíritos nos trazem. Agora é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que diz que desde a fase embrionária, do instrumento em que se manifestará no mundo, o Espírito plasma os reflexos que lhes são próprios. Então ele já traz as suas marcas no seu perispírito e aquele corpo que ele vai ocupar já recebe aquelas marcas que a partir dali ele vai desenvolver. Sim, vai desenvolver na sensibilidade com as relações que ele tiver com o outro, né? Então, essas variantes dos reflexos do passado na existência do corpo vai justamente ser determinada pela sua vivência atual, pela sua experiência e com quem ele vai estar se relacionando, que vai acessar aquelas necessidades de resgate, de aprendizado, de melhoramento e de evolução. E aí todos que estão nesse processo, né, têm a sua responsabilidade. Então, os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, mesmo em plena prosperidade material. E a gente vê isso quando as crianças passam por situações de doenças graves, quando as crianças enfrentam catástrofes, quando as crianças sofrem por determinadas situações no meio familiar. Joana de Ângeles fala que a própria constituição dos órgãos tem muito a ver com as origens genéticas e, posteriormente, com os fatores organizadores do lar, da família, do grupo social, contribuindo decisivamente para as manifestações de saúde ou de desconcerto. E aí onde está? Aquele ambiente onde as relações vão estar em conflito, onde a situação vai ter algumas marcas que vão interferir na vida desse bebê, eles têm a ver realmente com a sua programação, com a sua forma de voltar. E aqueles que estão ali têm muito a ver para poder resgatar e reaver a harmonia e a revitalização desses laços. Então, mesmo que o bebê tenha seus problemas anteriores, aqueles que vão recebê-lo têm que se organizar para isso. Então, organizam-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais como recursos necessários para a aprendizagem e a fixação dos valores propiciatórios ao progresso. Então, a gente estava vendo antes o lado material, o lado dos cuidadores, mas tudo isso é um contexto que vem desde antes. Por isso que o bebê tem uma história, por isso que o bebê vem dentro de um contexto, vem dentro de uma aceitação e dentro de uma previsão, para que haja realmente essa harmonização com todos. Então, Joana de Ângeles volta de novo a falar nesse livro Ser Consciente, que na estrutura profunda da individualidade humana encontram-se experiências milenares, nem sempre harmonizadas, geradoras de conflitos e complexos negativos. A criatura constituída pela energia que o Espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que perturbe, abre o campo para a erupção das doenças. Então, existia um conflito anterior, existe uma situação hoje que vem para resgatar. Mas aqui, se não houver uma
sintonia, uma harmonia, aquilo vai disparar de novo. E aí vai começar todo um processo que veio para resgatar e que aqui não estão sabendo resolver. Então, isso é um fenômeno natural. E Jorge André fala sobre esses complexos afetivos que são desenvolvidos, que nós trazemos esses complexos na zona do perispírito, né, na zona do inconsciente. E estão realmente relacionados com as nossas vivências, com os nossos karmas. E eles estão realmente, esses complexos afetivos, ou seja, o complexo de que a gente vai se relacionar e vai criar os laços afetivos, eles estão montados em estruturas perispirituais que vão desenvolver-se durante o tempo que a gente está aqui. Então, estão instalados, sim, no espírito, nas zonas do inconsciente. E pelas desarmonias pretéritas e o pagamento das energias destoantes desse campo, só se darão mediante tampões positivos de realizações e construções. Então, se há uma desarmonia, se há uma alteração desse complexo afetivo de uma vida anterior, é aqui nessa, quando a gente vai colocar na vivência de atenção e de cuidados, esses tampões que vão resolver essa situação que veio abertas do passado. Então, justamente é na reencarnação que ele diz que essas estruturas reencontram os seus caminhos e os seus reequilíbrios. Então, qual é então para o bebê a utilidade de passar para a infância? Ele diz que, no Livro dos Espíritos, respondendo essa questão, que encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível. Durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, é por isso que nós encarnamos e temos o nosso período de infância, porque é nesse período onde nós estamos mais abertos a recebermos as boas influências. Então, a gente pode intervir para melhorar qualquer situação de sofrimento que a gente detecte? Pode sim. E essa frase é de um psicanalista que ele disse: se existe uma população pronta para a prevenção de caráter futurologista, esta seria genuinamente a infância. A infância, porque é uma demanda social insistente, intervir a tempo de evitar o indesejável, atender ao bebê e aos seus pais, não é? Então, a prevenção não garante, não significa garantia. Eu posso garantir a intervenção, mas eu não posso intervir e garantir a cura, porque cada história é uma história e cada vida é uma vida. Mas eu posso garantir a intervenção, e é isso que a gente pode fazer, não é? Porque intervir, a gente está cuidando de um sujeito que vai vir a ser. Nós estamos fazendo algo por uma vida que veio para se melhorar, e a gente pode ajudá-la a realmente conseguir uma vida melhor. E a intervenção aparece como uma resposta ao real. Essa psicanalista Françoise Douto, ela disse que a gente tem que atender a criança no momento em que ela sofre. Não tem idade, nem para ela, nem para os seus cuidadores. Deve estar sempre olhando essa questão dos laços entre crianças e bebês e pais. E os modelos devem ser de acordo com a situação, com a constituição da própria infância. E desde os primeiros dias de vida, o recém-nascido sofre as identificações primárias propostas pelas mães, e ela, através do qual ela se desenvolve, não só seu funcionamento, mas a maneira pela qual ela situa-se dentro dos rituais da vida. E todos nós temos seus rituais, toda família tem a sua cultura, toda família tem as suas identificações. Então, essas identificações são fundamentais em qualquer ação preventiva para a gente compreender e poder ajudar. Então, quando intervir, quando as primeiras relações de sofrimento, independente da idade, e a necessidade de que precisamos aprofundarmos sobre esse tema. E aí, quando tem escola, quando tem educadores, quando tem alguém que tem crianças por perto, prestar atenção sobre isso. Nós somos responsáveis mesmos por isso. E, para isso, a gente precisa de uma equipe. Ninguém atua sozinho para ajudar uma criança. Tem sempre a necessidade de uma equipe interdisciplinar, não é? Até porque
Eu tenho 40 anos de formado em pediatra, mas quando eu terminei na escola e quando eu fui para a vida, ninguém nunca me falou disso. Eu nunca tive nos congressos nenhuma mesa que falasse de comportamento infantil. A gente era chamada a falar de diarreia, pneumonia, vacina, dieta, mas ninguém nos chamava atenção para isso. Com o tempo que a gente foi observando que existia essa situação e que a gente foi trabalhando com outras pessoas que trabalhavam nessa área e fomos descobrindo esse campo, que é realmente de grande importância, de grande necessidade. Então, não é uma coisa para passar por ignorado, mas pelo menos a gente tem que estar atento para isso e intervir a tempo de evitar o indesejável deve ser a finalidade de todo mundo. E o tempo é hoje. O tempo foi ontem. Porque enquanto o tempo está passando, uma criança está ganhando marcas negativas. E ela pode ser um adulto em sofrimento no futuro, muito mais do que hoje. A psicanálise pode ajudar muito, não é? E Jorge André diz, no livro Espiritismo e Psicanálise, que quando a gente avalia as dificuldades psicológicas de um ser, nós já estamos fazendo uma análise. Mas a doutrina espírita, envolvendo com suas propostas de universalidade as razões do psiquismo, não pode estar afastada dos atuais entendimentos e propostas psicanalistas. E por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Meio chato, né? Acho que vocês estão cansadas, porque não é um assunto comum para a gente tratar em centro espírita. Mas é um assunto importante. Nós consideramos que a gente tem a responsabilidade. Então, é muito bom falar de evangelho, mas a gente precisa também falar de como fazer o evangelho, de como a gente praticar o evangelho. E essa é uma forma da gente entender a mensagem de Jesus que nós vamos apresentar mais na frente. Então, o espiritismo não pode ser apreciado só com seu teor filosófico, religioso, a gente ficar só achando bonito e achando que a gente precisa, a gente tomando nosso passe e buscando a casa espírita para resolver os nossos problemas. A gente precisa se preparar para a vida, né? E a psicanálise, ela não utilizou as propostas kardecianas, como diz Jorge André, porque ela viu apenas no espiritismo um lado místico e por isso que não usou. Mas Emmanuel fala no Consolador que somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito, que são depositadas em energias potenciais de modo a ressurgir no momento oportuno. Então, a gente não poderá entender métodos de pesquisa da psicologia sem equacionamento da imortalidade. Enquanto não conseguimos juntar essas propostas de psiquismo com vida anterior, com reencarnação, vai ficar difícil, né? Então, se a psicologia e a psiquiatria se aliarem com o espiritismo, vai ficar muito mais fácil de se tratar, não só da criança, mas do adulto também. Então, ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam até o momento em que se tornem sustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-la. Então, a ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe, e de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise e pela psiquiatria. Quem fala disso é o espírito Joana de Anjos, através de Divaldo, nesse livro Ser Consciente. Isso é para tirar o medo de que muita gente, quando a gente indica um psicólogo, diz, eu não estou doida, quando precisa ir para um psiquiatra que está apresentando algum distúrbio, não, eu não sou doida, eu não vou tomar não. Ou, quando passa um remédio que precisa controlar o seu psiquismo, diz, eu não sou doida, eu vou tomar esse remédio, tá já preta, fica logo assombrada. Está aqui, os espíritos nos recomendam o tratamento dos dois lados. Nós somos seres falíveis, seres que temos problemas, seres que trazemos complicações do passado. E precisamos do suporte da ciência e da religião para nos ajudar. Então, nenhuma coisa choca com outra. E o tratamento espiritual não contraindica o tratamento médico. Devem ser feitos os dois ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar também de falar que existe, em alguns momentos, interferências espirituais. Os espíritos podem perturbar as crianças, podem deixar as suas influências, mas agora sim, lembrar de Jesus, que na passagem de Mateus foi abordado por alguns meninos
E os discípulos repreenderam porque trouxeram os meninos, né? E ele respondeu: deixai os meninos e não os impeçais de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ele acrescentou: aquele que recebeu um menino tal como este em meu nome, a mim é que recebe. Mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes, que crê em mim, melhor seria que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra e fosse lançada no fundo do mar. Então nós não poderemos ser tropeços na vida de uma criança. As crianças vêm para a vida para serem cuidadas, né? Elas são entregas à nossa guarda, como diz Emmanuel, e a gente precisa acolhê-las com amor, recordar que o coração da infância é uma urna preciosa incorporada nos reflexos, e a gente ter, na intervenção espírita precoce, que é a evangelização das crianças, entendendo que é o solo nessa época da vida fecundo, aguardando a germinação. Então, Bezerra diz que ao Espiritismo, que antecipou as conquistas do conhecimento, compete o superior ministério de preparar o futuro da Terra, evangelizando a infância e a juventude do presente. Então, evangelizar é intervir, é preparar para a eternidade. E hoje existe a evangelização de bebês. Eu acho que o Gorete está nessa foto aí, que foi tirada na Federação Espírita Paraibana, o mês passado, e essa moça, Cíntia Vieira, vem fazendo esse trabalho no Brasil todo. Tem um livro, Evangelização de Bebês, já vai lançar o outro, e ela faz esse trabalho, olha aí, é desse jeito, onde pais e mães e filhos são submetidos aos conteúdos doutrinários. E o que é que ela diz isso? Que esses conteúdos ficarão impregnados no perispírito da criança, juntamente com o arquivo das experiências que elas trazem. Então, isso pode ser associado e no futuro essas crianças serão lembradas. E nós vamos mais além, porque a evangelização hoje já começa com as gestantes, porque a criança vai sendo evangelizada junto com a mãe, desde o trabalho da mãe, justamente atuando naqueles complexos afetivos que vieram desorganizados e que nessa encarnação podem ser cuidados. E aí nós trazemos essa homenagem a Ayla Kurdi, que foi uma criança que, com seu gesto, dormindo na praia, ele acordou o mundo. Ele pôde fazer, com essa sua presença física do seu corpo, que nem os peixes quiseram porque respeitaram a dor e o abandono, e as famílias que estão ainda hoje fazendo as suas passagens, né, pelo Mediterrâneo, fugindo da guerra, esse grito de como essas crianças estão sofrendo. E quanto isso vai ser de dor para esses que ficarem sobrevivendo. Mas a gente sabe que a criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Esse estado impermanente é trânsito para o que será. Então, essas crianças de hoje poderão ser muito diferentes no futuro. Então, ainda termino com Joana de Ângeles dizendo que a ciência hoje une-se à religião. Trata-se de uma perfeita identificação do ego e do eu, do logos e do eros, vinculando-se uma à outra, passando a contribuir para a felicidade humana, sem enfrentamentos, qual ocorreu outrora, através dos antagonismos absurdos. Então, essa junção precisa ser feita, esse olhar precisa estar junto, para que a gente possa atuar no homem holisticamente, no ser como um todo, não é? E quando a gente olhar para uma criança, a gente poder lembrar desse poema de Tagore, que psicografou através de Divaldo Franco. Quando acaricias o teu filho, agradas a ele ou te conforta a ti? Quando o teu pequeno rei chora e o repreendes, identificas a sua lágrima ou te preocupas com teu silêncio? Quando o teu filho sonha, podes imaginar o país por onde ele viaja, nas asas do sono? Saberá alguém o que pensa a criança na rápida quadra infantil? As fadas dos sonhos que habitam a aldeia da felicidade, estas sabem o que se passa com as crianças. Se abrires as portas do coração para que elas te venham ensinar, o seu canto de amor te dará a música para todas as melodias que deves ofertar às tuas crianças.
E assim a gente pode entender que a crença indevida de que a infância tranquila, descuidada, sem preocupações, seria um período sem traumas, nem sempre corresponde à realidade. A criança sofre sim, e ela depende do que dela fizermos ou investirmos e também prevenirmos. Cuidemos da criança então como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual do Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo